Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje falaremos sobre lucro real anual. Nós sabemos que quando a empresa opta pelo lucro real, ela tem duas possibilidades, ou o lucro real anual ou o lucro real trimestral. É importante mencionar que o lucro real anual ele é feito mensalmente. Nós temos um ajuste tributário anual, mas o pagamento do imposto de renda, o pagamento da contribuição social, ele é mensal porque o fisco exige que a empresa faça antecipações desses valores que foram calculados tanto para imposto de renda quanto contribuição social. E é sempre pertinente mencionar que existe uma diferença conceitual, uma diferença de estrutura quando nós falamos do lucro real trimestral e do lucro real anual. Principalmente a questão da contabilização do imposto de renda e da contribuição social. Então a meta do nosso vídeo hoje é compartilhar um pouco mais sobre esses conceitos e mostrar aqui um caso prático de como nós fazemos o cálculo e a contabilização do lucro real anual. Para começarmos, é muito pertinente trazermos alguns conceitos básicos que vão nortear aqui a continuidade do nosso vídeo e da nossa explicação. Então vamos lá. Qual é o melhor? Lucro real anual ou trimestral? É leviano falar isso sem fazer um estudo, sem fazer uma análise. Mas a experiência mostra que empresas que são estáveis, que sempre mantêm uma mesma estrutura de lucro, uma mesma estrutura de receita, de custos, de despesas, elas podem, sem problemas, manterem-se no lucro real trimestral. Agora, empresas que possuem instabilidade, têm quedas de receitas, aumentos de receitas, variações de despesas, a empresa que no mês ela tem lucro, no outro ela tem prejuízo, ou que ela passa por alguma sazonalidade, o ideal nesse caso é o lucro real anual. O lucro real trimestral nós temos que considerar que quando acaba o trimestre é como se tivesse acabado o exercício social, então ele é um pouco mais engessado. A vantagem é que eu posso fazer pagamentos dos tributos a cada trimestre. No lucro real anual, eu faço antecipações mensais, eu faço pagamentos mensais, porém, por outro lado, eu acabo tendo o benefício de aproveitar prejuízos gerados no próprio exercício integralmente, fato que eu não consigo no lucro real trimestral. A partir do momento que eu fechei o trimestre com prejuízo, mesmo que eu esteja dentro do próprio ano, eu vou ficar limitado à compensação de 30% do lucro real que foi gerado. Então ele tem aí um pouco de um ponto negativo nesse aspecto. Outro ponto negativo também é o IR adicional. Por quê? No lucro real anual, como nós fazemos mensalmente e vamos acumulando, nós poderemos ter um desconto de até R$240 mil do adicional. No trimestral, nosso teto sempre será de 60 mil. Então esse também é um ponto que temos que levar em consideração no momento de decidirmos entre o lucro real anual e o lucro real trimestral. É importante que façamos simulações e tenhamos um conhecimento de como a empresa atua e quais resultados ela gera para que saibamos exatamente qual é o regime ideal. Então não basta eu planejar presumido ou real. Eu tenho que planejar presumido ou real e aí chegando à conclusão que o ideal é o real, eu vou analisar real trimestral ou real anual. Esse é um ponto muito relevante para levarmos em consideração. Outro aspecto aqui importante é que empresas que vão desenvolver o lucro real anual têm que ter muito comprometimento com a contabilidade. Por quê? Mensalmente nós temos que ter um demonstrativo encerrado para apurarmos o que no lucro real é chamado de balancete de suspensão ou redução. Por quê? Chegou o final do período, eu não encerrei o balancete, aí eu tenho possibilidade
de trabalhar com a estimativa. Mas a estimativa é como se fosse a presunção, é como se eu estivesse no lucro presumido. E a gente parte da premissa que se eu já estou no lucro real ao invés do lucro presumido, é porque a presunção não é interessante para a minha empresa. Então não adianta eu ficar trabalhando com presunção se eu não consigo fechar demonstrações em tempo hábil. Por isso, antes de migrar para o lucro real anual, é imprescindível que a empresa tenha uma estrutura sólida contábil para poder manter-se automaticamente, aí, mensalmente, com essa cultura de encerramento de demonstrações. Isso é fundamental para qualquer empresa que trabalhe no lucro real anual. Outro ponto importante, o tributo ele é anual, fato, porém ele tem antecipações mensais, como eu disse. Então, por exemplo, mês de janeiro, encerrei o período de janeiro. Até 28 de fevereiro eu vou ter que pagar o primeiro tributo caso eu tenha gerado lucro real. Não consegui fechar o balanço a tempo, não consegui fechar o balancete, vou pagar por estimativa? É como se eu estivesse no lucro presumido. Então, mensalmente eu tenho que realizar os pagamentos. Não realizei o pagamento de janeiro. Como vence o tributo só em dezembro, porque ele é anual, eu não pago juros e multas? Pago juros e multas. Portanto, se eu deixei de pagar janeiro, se eu deixei de pagar fevereiro, se eu deixei de pagar em algum mês e percebo isso só no momento que eu encerro a minha demonstração, eu terei custo de juros e custo de multas. Por isso, temos que tomar cuidado e nos planejarmos bem nesse sentido. Um ponto que poucos profissionais conhecem, que existe no regulamento do imposto de renda, é a possibilidade de, no mês de dezembro, ao invés de eu gerar uma guia até 31 de janeiro para fazer o ajuste anual, o fisco nos dá a prerrogativa aí de 3 meses. Eu posso fazer o ajuste anual até 31/3. Por quê? É complicado para algumas empresas encerrarem todo o exercício social de um ano em um mês. Então, algumas empresas que passam aí por processos de reconciliação, que têm muitos movimentos e que fazem ajustes anuais na sua contabilidade, isso pode ser inviável somente no mês de janeiro. Então, o fisco ele dá essa prerrogativa. Ok, o tributo de dezembro, que também representa o ajuste do ano, eu posso gerar a guia para pagar em 31/3 e não terei multa. Terei juros, é claro, será aplicado a Selic, mas eu não tenho multa. Então, muitas vezes é melhor a empresa prorrogar o ajuste anual até 31 de março do que fechar em janeiro, fechar de forma equivocada e depois ter que recolher algum tipo de multa além dos juros para acertar esse valor. Então, fica a dica, é uma possibilidade interessante para aquelas empresas que precisam de um tempo maior para poderem fechar os seus exercícios sociais. Bom, para a gente entender um pouco mais na prática, eu trouxe aqui um ELAX, que é o cálculo da contribuição social, e o ELALUR, que é o cálculo do imposto de renda. Neste modelo aqui, como a nossa meta não é neste caso entender o que nós adicionamos e o que nós excluímos, mas sim a base de cálculo e o tributo em si, eu omiti as adições e as exclusões. Porém, como é que funciona no lucro real? Eu vou pegar o lucro ou prejuízo que eu tive na contabilidade, vou adicionar aí aqueles itens que são considerados como indedutíveis, que são as adições, vou excluir aquelas receitas que são consideradas como não tributáveis e vou chegar ao meu lucro real. E a partir do lucro real é que eu gero o cálculo da contribuição social e o cálculo do imposto de renda. Calculando o IR, calculando a contribuição social, aí nós entenderemos também como fazer a contabilização do lucro real anual. Então vamos entender um pouquinho aqui primeiro o cálculo. Então eu levei em consideração aqui 3 meses, e aí primeiro o ELAX,
que é o livro de apuração da contribuição social. Então essa empresa ela partiu aqui de um lucro, só de janeiro, de 257 mil, ela teve adições de 204, exclusões de 85, então ela teve um lucro ajustado real de 376. Contribuição social ela é de 9%, aplicamos 9%, ela gerou aqui uma contribuição a pagar de 33.865. É interessante que quando nós fizermos o ELAX e o ELALUR na ECF, que é a escrituração contábil fiscal, ele traz essa mesma premissa. Primeiro ele calcula a contribuição social e quando ele vai gerar o lucro antes do imposto de renda, ele deduz a contribuição social. Porém, cuidado, a contribuição social não é dedutível para fins de imposto de renda. É meramente um procedimento. Tanto que, quando nós fazemos as adições no imposto de renda, nós teremos que fazer a adição também da contribuição social. Então vejam que interessante. As adições da contribuição social, 204. Adições do IR, 237. E a base de cálculo aqui nesse caso, idêntica. Eu poderia ter uma base de cálculo diferente? Sim. Nós temos, inclusive no regulamento do imposto de renda e nas instruções normativas da Receita, nós temos alguns modelos de adições ou exclusões que são pertinentes para a contribuição e não são pertinentes para a IR, e o inverso também é verdadeiro. Porém, são exceções. Grande parte das adições e exclusões são aplicáveis tanto para contribuição social quanto para imposto de renda. Muito bem. Fizemos aqui também o cálculo do imposto de renda. Chegamos aqui ao valor de 15% sobre a base, o adicional, lembrando que como eu vou fazendo aqui o IR antecipado mensal, mas é um modelo anual, no primeiro mês eu vou descontar só 20 mil de adicional, no segundo 40, no terceiro 60 e assim por diante. Lá em dezembro eu posso descontar 240 mil. Bom, entendendo essa metodologia aqui, fica bem claro como é que funciona o balanço de suspensão e de redução. Para a empresa que aplica rigorosamente aí o conceito de fechamento contábil, a gente consegue perceber claramente. Por exemplo, no primeiro mês aqui gerou de contribuição social 33.865 a pagar. No segundo mês, acumulado janeiro e fevereiro, gerou 54.472. Porém, fazendo o balancete de suspensão e redução, a que conclusão eu chego aqui? Que eu não vou pagar integralmente os 54. Por quê? Porque pelo conceito eu posso reduzir o que eu já paguei antecipadamente. Então, quanto que de fato eu vou desembolsar em fevereiro? 20, 54 que eu devia, menos 33 que eu já fiz aí a antecipação em fevereiro. E aí em março já vai acontecer o outro efeito, que é o que a gente chama de suspensão. Por quê? Calculando o tributo de janeiro a março, eu fiquei com o saldo a pagar de 53. Só que até fevereiro eu já paguei 54. Então inverteu aqui o processo. Ao invés de eu ter uma redução ou um pagamento, eu vou ter uma suspensão. Nesse mês de março eu não vou pagar, eu não vou desembolsar. E aí, nesse caso aqui, nasce o que nós chamamos de saldo negativo de contribuição social e saldo negativo de imposto de renda. O que é o saldo negativo? É quando eu vou antecipando os pagamentos de imposto de renda, antecipando os pagamentos de contribuição social e percebo no momento da apuração aí acumulada do último exercício social que eu paguei um valor a maior. Como que eu faço para recuperar esse valor a maior? É burocrático, é só via PERDCOMP. Então imagine que nós encerramos aqui o período, que março aqui fosse dezembro. Nós teríamos que desenvolver uma PERDCOMP de saldo negativo de contribuição social e de saldo negativo de imposto de renda e depois fazermos PERDCOMPs de compensação para apropriarmos esses valores.
E aí tem que tomar cuidado, porque essa PERDCOMP, o ideal é que ela só seja realizada depois da entrega da DIRF, da entrega da ECD, da entrega da ICF, porque aí nós teremos a certeza de que todas as informações já foram transmitidas para a Receita Federal e que todas estão corretas. Porque imagine se eu tive alguma retenção de tributo que eu considerei aqui e que o banco, por exemplo, não informou em DIRF. Já vou ter um problema, já vou ter um conflito. Então, o ideal é fazer bem essa conciliação para evitar transtornos para a empresa. Então, vejam, como nós usamos aqui a mesma base de cálculo, eu gerei saldo negativo na contribuição social e gerei saldo negativo no imposto de renda também. Tranquilo, não temos grandes dificuldades aqui nesses cálculos. Agora, um ponto crítico que eu percebo muito em consultorias, em trabalhos e em cursos que eu ministro é que os profissionais têm um pouco de dificuldade na hora de contabilizar o lucro real anual. Por quê? Quando eu vou pagando antecipações, não quer dizer que eu acabei com o meu passivo. O meu passivo, de fato, do lucro real anual, ele só acaba em dezembro. O que eu estou fazendo de janeiro até novembro são antecipações. Então é um equívoco o que muitas empresas de contabilidade, muitos profissionais acabam fazendo, que é, conforme vão pagando mensalmente as antecipações, abatem esses valores do passivo. O passivo, ele só pode ser abatido, ele só pode ser reconciliado em dezembro. Então, como é que eu lanço? Eu não estou fazendo antecipações, eu vou lançar no ativo. As antecipações de contribuição social, as antecipações de imposto de renda, eu tenho que registrar no ativo para que no término do exercício eu compare quanto que eu tenho de antecipação, quanto que eu tenho de valor a pagar. Deu mais a pagar do que a antecipação? Pelo ajuste anual eu pago a diferença. Deu mais antecipação do que valor a pagar? Vou gerar uma PERDCOMP e acabei de gerar um crédito tributário. Então esse é um ponto crítico que nós vemos aí muitas empresas fazendo de forma equivocada e vamos mostrar um caso prático aqui para tentar facilitar. Então, dentro desse cenário de contribuição social e de IR, que nós acabamos de apurar no LALUR. Então, como seria o lançamento? Débito, despesa com contribuição social, crédito, contribuição social a pagar. Então, no mês de janeiro, o que eu fiz? Debitei a despesa, 33.865, creditei o passivo, 33.865. Quando que eu tenho que pagar essa despesa de janeiro? Até 28 de fevereiro. Então, a empresa pagou. Como que eu vou lançar esse pagamento? Ativo circulante. Antecipação de contribuição social, 33.865, contra caixa, equivalente de caixa, bancos. Aí depende de como a empresa PERDCOMP, enfim, depende de como a empresa realizou esse pagamento. E aí vejam que mensalmente nós teremos a visão se temos valor a pagar ou se temos crédito. O ideal é que a gente sempre tenha pago exatamente o devido. Fechando aqui o mês de janeiro. Qual era o saldo a pagar? 33.865. Qual era o saldo antecipado? 33.865. Perfeito. Mesmo para o IR. Despesa com IR, IR a pagar. Como que eu fechei janeiro? 92 a pagar, 92 antecipado. Fato, está correto, está pertinente e é dessa forma que a gente tem que seguir. Quando que eu vou fechar esse saldo de passivo a pagar? Só no ajuste anual, seja janeiro, seja março, da forma que a empresa ela quiser fazer. E como é que eu vou fazer esse ajuste anual? Ele vai ficar exatamente com o saldo do ELAX, exatamente com o saldo do ELALUR. Então aqui no nosso caso prático. Lembra que nós fechamos o LALUR,
que é o livro de apuração do lucro real, com um crédito, um saldo negativo de 5.701, se eu comparar o meu ativo e o meu passivo, eu tenho que encontrar esse crédito. Então vejam, vamos imaginar aqui que nós chegamos no mês de dezembro. Com o meu saldo a pagar? 141.608. Com o meu saldo antecipado? 147.310. Que procedimento eu faria aqui se fosse o encerramento do ano? Desses 147.310, eu baixaria 141.608 para apagar aqui, abater, zerar a minha dívida de imposto de renda e sobraria exatamente 5.701 que eu tiraria dessa conta de antecipação e transferiria para uma conta de saldo negativo de imposto de renda. Ficaria classificado no ativo até que eu utilizasse esse saldo em compensação de PERDCOMP. Vejam que, de uma forma bem prática, de uma forma bem direta, nós exemplificamos aqui como calcular IR, como calcular a contribuição e como fazer as suas devidas contabilizações. Esperamos que o vídeo tenha agregado. É um conceito simples, mas que muitos profissionais acabam não praticando dessa forma, e convidamos aí a acompanharem os nossos próximos vídeos para que consigamos aí continuar nesse foco de desenvolvimento contínuo. Um forte abraço e até a próxima!